Será retomada logo mais aqui no Supremo Tribunal Federal a análise dos recursos dos condenados na ação penal 470. E dia de sessão plenária, a gente sabe, aqui o Jornal da Justiça recebe a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. No ritmo que anda o julgamento dos embargos, dá para ter uma previsão de quando esse julgamento será concluído? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, ao todo foram 26 embargos de declaração apresentados e dessas 4 sessões, hoje na verdade se inicia a 5ª sessão em que o Supremo Tribunal Federal se dedica exclusivamente à análise desses recursos dos embargos de declaração que foram apresentados na ação penal 470. Até a última sessão foram ao todo julgados 15 embargos de declaração e nós tivemos aí no primeiro dia 5 embargos foram julgados, no segundo dia 4 embargos foram julgados e no terceiro e quarto dia foram julgados 3 embargos em cada um desses dias. Então, assim, se permanecer nesse ritmo, é provável que na próxima semana haja a conclusão do julgamento dos embargos de declaração. Há uma previsão de que, se os ministros conseguirem manter esse ritmo de julgamentos que foi estabelecido até então. A gente volta a falar da sessão de hoje daqui a pouco, porque agora, doutora, convidar a senhora e quem está em casa a assistir, vamos relembrar como é que está até agora, né, esse processo, essa segunda fase do julgamento da ação penal 470, na reportagem de Daniela Garcia. Acompanhe. Apenas um recurso foi aceito até o momento, e parcialmente, que foi o de Enivaldo Quadrado, que teria repassado valores das agências de Marcos Valério para parlamentares. Ele teve a pena de 3 anos e 6 meses de prisão, revertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de uma multa no valor de 300 salários mínimos a serem pagos à entidade com destinação social e sem fins lucrativos. No caso de Carlos Alberto Quaglia, o Supremo decidiu pela absolvição por formação de quadrilha e ele responderá só por lavagem de dinheiro. Hoje, o julgamento dos embargos de declaração continua com a análise do recurso de Marcos Valério. Outros embargos também serão julgados nesta quarta-feira. Bom, doutora Gisele, a gente viu ali que foi suspenso o julgamento dos recursos do Marcos Valério e agora eles serão retomados a partir de hoje, é isso? Essa é a expectativa, que os ministros retomem o julgamento do embargo de declaração de Marcos Valério. Dentre os argumentos, na verdade, que ele traz, um deles é no que diz respeito à correção da pena de multa que foi fixada. E essa, inclusive, foi a razão pela qual o julgamento foi suspenso. Foi interrompida a sessão de julgamento para que o ministro revisor da ação penal, o ministro Ricardo Lewandowski, pudesse trazer esclarecimentos em relação à fixação da pena de multa. Então, dentre os argumentos que a defesa de Marcos Valério apresenta, está uma correção no que diz respeito ao dia multa que foi fixado. Constou no acórdão 93 dias multa na proporção de 15 salários mínimos para cada dia multa. A defesa argumenta que o correto seria 30 dias multa no que diz respeito ao crime de corrupção ativa e 20 dias multa no que diz respeito ao crime de lavagem de dinheiro, na proporção de 10 salários mínimos para cada dia multa. Então, Marcos Valério teve a pena fixada aí acima de 40 anos, além da multa, pelos crimes de formação de quadrilha, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Então, ele argumenta que há algumas omissões, contradições, inclusive no que diz respeito à totalização da pena privativa de liberdade e regime inicial. Houve uma interrupção do julgamento no que diz respeito a essa questão da multa, mas os ministros ainda avaliarão todos os pedidos que constam no recurso apresentado por eles. Se esse pedido for aceito, muda alguma coisa com relação à pena estipulada? Já não, né? Pode ter um ajuste, Fred. Na verdade, assim, os embargos de declaração, quando são apresentados, eles servem exatamente para esclarecer e para corrigir alguma eventual omissão, algum eventual erro que, porventura, tenha sido constatado no julgamento. Então, se os ministros verificarem que há alguma correção a ser feita, pode ser feito um ajuste, sim, em relação à pena. A previsão é que o recurso que seja analisado, né, que continue sendo analisado logo na primeira parte da sessão, seja o do Marcos Valério. Mas existem outros recursos que podem ser analisados a partir de hoje também? Sim, na verdade, todos os demais 11 recursos que estão pendentes de julgamento, mas em especial a gente poderia dizer do José Genuíno, que era o ex-presidente do PT na época, Cristiano Paz, o publicitário, Pedro Henrique, que ainda é deputado federal, Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil,
e também Pedro Correia, ex-deputado federal. No caso do José Genuíno, dentre os argumentos que ele traz, a defesa diz que não foram levados em consideração documentos apresentados pela defesa e também argumentos que foram trazidos ao processo, e essas são uma das omissões que é apresentada pela defesa de José Genuíno. Doutora Gisele Reis, obrigado pela participação mais uma vez. Amanhã a gente volta a conversar. Boa tarde. Até amanhã, boa tarde. O Ministério Público Federal, em